Vamos iniciar a leitura então. O texto vai dizer assim, ó. O título do texto até aqui na minha Bíblia é o verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do seu agrado e do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Se você vigiar seus pés, para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, e de falar futilidades, então você terá do Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Quem que falou? Mais alto. Quem que falou? Senhor. Amém. Senhor, meu Deus eterno Pai, muito obrigado, porque essa é a Tua palavra, Senhor. E assim como o Senhor falou com o Teu povo antigamente, com o profeta Isaías, fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar. Pedro, obrigado, tá? Estou sentindo um pouquinho de mal, irmãos. Vou tomar um sal de fruta aqui. Acho que foi algo que eu comi. Enfim, obrigado, Pedro. Hoje a gente vai falar sobre o jejum que agrada a Deus, texto de Isaías 58. Mas essa série de jejum, ela se tornou muito pertinente, porque talvez o jejum seja uma das disciplinas espirituais mais negligenciada, talvez a disciplina espiritual mais negligenciada hoje no meio cristão. Oi? Espera aí, irmão, deixa meu pai falar só um pouquinho aqui. A paz do Senhor, igreja. Eu despertei essa manhã uma mensagem. Já dei o primeiro passo. Estou esperando o Pai abrir a porta, porque eu vou buscar a minha igreja. Aleluias! Glória a Deus, aleluias. E eu creio que é um despertar da igreja do Senhor. Desde o começo do ano, eu venho acompanhando algumas ministrações do Subirá, que é quem escreveu esse livro,
Mas Deus já vinha me despertando acerca do jejum, e eu procurei o Subirá exatamente porque ele é um dos grandes autores que fala sobre jejum hoje na nossa nação, e Deus vinha me despertando acerca do jejum. Eu não tenho a prática corriqueira de fazer jejum, mas eu fazia esporadicamente o jejum, e eu tive uma experiência ainda há muito tempo lá atrás com o jejum, mesmo quando eu não estava seguindo, não estava muito certo. Eu lembro quando meu pai ainda estava doente, ele não era transplantado ainda, e uma irmã nos chamou para orar ali no gabinete. Ele fazia hemodiálise, e eu sempre pedi ao Senhor para ninguém nunca da minha casa fazer hemodiálise. Sou agente penitenciário, eu lembro que eu levava um preso na diálise, eu sempre orava sentado num banquinho do lado daquela máquina, vendo aquele homem, e várias pessoas naquela máquina. Eu sempre falou: Senhor, que nunca ninguém passe por isso. E aconteceu do meu pai passar por isso. Eu lembro que eu pedia para Deus a cura do meu pai. E uma vez uma irmã de oração nos chamou ali, orou pela nossa família, e ela virou para mim e falou assim: a cura do seu pai depende de um jejum seu. E eu falei assim: então não vai ter cura, porque eu não faço jejum, eu não tenho esse costume de fazer jejum, eu não estou tão firme assim na igreja, eu sempre fui um cara que pensei sempre muito em mim, malhei, dedicado, sempre comi de 3 em 3 horas, não furo uma refeição. Falei: não vai acontecer. Mas aquela mensagem ficou na minha cabeça: você precisa de fazer um jejum, você precisa de fazer um jejum. E eu era daquele tipo de pessoa, eu tinha hipoglicemia, tenho até hoje. Se eu ficar muito tempo sem comer, a minha pressão baixa, eu passo um pouco de mal. Eu falei: eu não vou ficar sem comer, Jesus. Eu entrei num entrave com Deus que eu não ia fazer esse jejum, e não ia mesmo, e acabou. E foi uns 4 a 5 meses, mais ou menos, nesse entrave. Eu estava de férias em Guarapari, e Deus falou assim: você vai fazer esse jejum? Eu falei: eu vou fazer. Então eu vou pular uma refeição só, todo dia durante 7 dias, 6 horas de jejum. Deus falou: então faz. E eu lembro que eu almoçava por cerca de meio-dia e ficava até 6, 7 horas da noite, no máximo até as 8 horas da noite sem comer, e ali eu orava e pedia a cura do meu pai. E foi assim durante uma semana. Quando eu terminei de fazer o meu jejum, na outra semana o rim do meu pai apareceu. Foi assim, foi algo que parece mágica, né, para quem não conhece, mas eu sabia que era a resposta de Deus acerca do jejum. Mas há uma maneira que Jesus quer que nós jejuemos. O jejum, ele não pode ser feito assim, de qualquer maneira. E Isaías, eles vêm nos explicar isso. E se torna pertinente esse tema do jejum que Deus colocou no coração do Luciano Subirá, que tem despertado a nação brasileira, e colocou no coração do nosso pastor Marcos, para poder despertar a igreja dele acerca do jejum, porque talvez a falta de conhecimento acerca dessa disciplina espiritual tem feito com que as pessoas não façam o jejum, ou até mesmo digam que não é obrigatório. E realmente, se a gente olhar o texto bíblico, a gente procurar alguma referência bíblica acerca da obrigatoriedade do jejum, a gente não vai encontrar. O jejum, ele não é um mandamento, mas o jejum, ele sempre foi presente na vida dos crentes, tanto do Antigo Testamento, quanto na vida dos crentes do Novo Testamento. E quando a gente olha para o que Jesus falou para os seus discípulos, a gente percebe que ele espera que em algum momento das nossas vidas, a gente jejue. O jejum deveria ser uma prática normal nas nossas vidas, como a oração, como as nossas ofertas, como as nossas súplicas, porém, por algum motivo, e talvez seja o desconforto de poder passar fome, ou de ter que passar fome, tem sido uma disciplina que a gente tem negligenciado. Mas quando a gente olha os textos de Mateus 6, quando Jesus fala assim, porém tu, quando jejuares, e o texto de Mateus 9, eu acho que é no 14 e no 15, quando Jesus fala acerca do noivo, quando o noivo lhes for tirado, eles jejuarão. Isso indica que Jesus tinha sobre nós uma expectativa de que em algum momento a gente viria jejuar. Os seus discípulos ainda não jejuavam, mas assim que Jesus é assunto aos céus, a gente vai ver em todo o Novo Testamento indicativos, diretos e indiretos, que os discípulos constantemente estavam em jejum. Eles jejuavam para escolher Paulo e Barnabé quando eles foram enviados na primeira viagem missionária, e por diversas vezes o apóstolo Paulo vai indicar que ele jejuou ao Senhor. Então a gente precisa entender que, como cristão, o jejum precisa fazer parte das nossas disciplinas espirituais. Não tem como a gente inventar qualquer tipo de desculpa, fazer qualquer hermenêutica teológica, qualquer desculpa, qualquer coisa para você falar assim, eu não preciso jejuar.
Você pode não querer jejuar, mas aí é uma escolha sua. E talvez a sua falta de jejum, assim como a sua falta de oração, assim como a sua falta de leitura bíblica, vai te impedir de viver coisas sobrenaturais no Senhor. Então a gente precisa entender que o jejum, ele faz parte da vida do crente. E no capítulo 58, Isaías vai nos explicar qual que é o jejum que agrada a Deus. E o pastor Marcos, ele é uma benção. Antes de eu continuar, irmãos, aqui, ó, esse livro aqui, as meninas estão até lendo no clube de leituras delas, eu comecei a ler também, não terminei ainda, mas esse livro é uma benção. Se você quer se aprofundar um pouco mais sobre jejum, e até mesmo ser instruído como fazer os seus jejuns, esse livro é uma benção. É do Luciano Subirá, não estou ganhando nada por isso, tá, irmãos? É só para a edificação da igreja. Mas nosso pastor Marcos é uma benção. Ele chegou para mim e perguntou se eu poderia pregar hoje no dia 19, eu falei, posso. Qual é o tema? Já me fala, que eu já vou começar a ver o assunto. É sobre o jejum que agrada a Deus, é em Isaías 58. Eu falei, que benção. Quando eu olhei, JG, é passagem de profeta, né? Isaías é o profeta que Deus levantou quando Uzias morre. Então ele passa pelo reinado de Uzias, ele passa pelo reinado, acho que de Ezequias, e ele vai até o reinado de Manassés, que é quando ele é morto. E geralmente a figura do profeta no Antigo Testamento era uma figura de uma pessoa mais solitária, de uma pessoa que vinha trazer a palavra de Deus ao povo. Então ele vinha geralmente trazer ou uma mensagem de esperança, apontando para um futuro glorioso, onde Deus salvaria o teu povo, ou geralmente ele vinha trazendo essa mensagem de juízo, de conserto, onde antes de vir o salvamento de Deus, teria que vir o conserto do povo, o povo se arrepender dos seus pecados. Então, mais ou menos, o profeta daquela época era o homem que apontava o dedo na cara do pregador. E eu falei, o pastor Marcos é uma bênção, né? Eu falei com ele, você escolheu logo no dia de Isaías 58? Logo no dia de puxar a orelha, logo no dia de falar o que está errado, o que não está, o que tem que consertar, o que não tem, o que não está, porque naquela época o profeta inclusive era temido. Quando Samuel chega para ungir Davi, o pessoal já corre até ele e fala assim, você vem em paz? Porque geralmente o profeta ele tinha esse respeito do povo, porque ele era aquele homem que trazia a mensagem de Deus, ele era a boca de Deus na terra. Então as pessoas já ficavam apreensivas quando o profeta vinha trazer alguma mensagem, principalmente quando o povo sabia que não estava levando uma vida que agradava a Deus. E quando eu olho o cenário atual, da nossa geração atual, e eu não falo dos novos não, eu falo dos novos até os mais velhos, eu percebo que a gente vive numa geração que não sabe ser corrigido. A gente desaprendeu a ser corrigido, a ser confrontado, e a gente percebe que há uma deturpação da figura do profeta. Hoje os profetas, ou as pessoas que se dizem profetas, que têm se levantado como profetas, têm falado somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Há muitas polêmicas envolvendo a igreja brasileira hoje, porque pessoas que se dizem profetas de Deus têm frequentado lugares e concordado com práticas pecaminosas, e isso tem disseminado na internet, porque o profeta hoje perdeu o seu valor, mas não o profeta verdadeiro, porque a profecia ela tem sido negligenciada, tem sido deturpada, tem sido utilizada para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para ganhar sucesso, mas não tem sido utilizada de maneira bíblica. Eu não sou tão velho, eu tenho 34 anos, mas eu posso colocar 20 anos atrás, eu ainda lembro quando eu na igreja, eu sou da época das irmãzinhas de coque, irmãos, que a gente tinha medo das irmãzinhas de coque, porque se a gente estivesse em pecado, Deus levanta, era mentira, JG? Quantas vezes você já viu isso? Toma vergonha na sua cara, seu crente safado, se conserta. Eu sou da época que eu ouvia isso dentro da igreja, e estava tudo bem. A pessoa quando estava em pecado, ela recebia aquilo, porque Deus revelava dessa maneira, sai da fornicação, sai do adultério, sai da mentira, sai da fofoca. Eu sou da época que os profetas, eles eram temidos, mas não com medo, mas era um respeito, pois a gente sabia que a qualquer momento, se você estivesse em pecado dentro da igreja, se você estivesse tendo uma vida hipócrita, em qualquer momento haveria um profeta de Deus, e a gente reconhecia o profeta de Deus, que ele iria te confrontar, e você imediatamente iria se consertar.
Eu lembro uma época que foram umas irmãs de oração lá em casa, eu era novo, meu primo um pouco mais velho, e ele gostava de beber, ele estava na praia bebendo, ele chegou, as irmãs estavam orando lá em casa, o fogo estava descendo. Ele entrou no quarto, orou meio assim, ele pulou a janela, que ele foi nascido e criado na igreja, e sumiu. Quando ele apareceu, que as irmãs foram embora, eu falei, por que você foi embora? Eu falei, eu? Depois a mulher ia revelar minha vida inteira. Ele falou desse jeito, eu não quero ouvir nada não. É porque o profeta era respeitado, era temido. E é exatamente isso que Isaías está vindo fazer com o povo de Deus, e é o que tem se perdido dentro da igreja brasileira, talvez, irmãos. A gente entender que não há problema nenhum em alguém levantar e gritar e falar, você está em pecado, cara, se conserta. Se você realmente for filho de Deus, for crente, que aceita a palavra de Deus, não tem problema nenhum você ser confrontado pelo profeta de Deus, pelo homem de Deus. Olha o que o versículo 1 vai falar, que Deus fala com Isaías: grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Deus manda Isaías gritar que o povo estava rebelado e em pecado contra aquilo que ele havia mandado. E Isaías vem trazer essa mensagem exatamente de arrependimento. E os primeiros versículos, Isaías vai tratar exatamente da hipocrisia do povo. Versículo 2: pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fossem uma nação que faz o que é direito, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas, e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas de socos brutais. O povo era um povo hipócrita. O povo, ele estava cumprindo o jejum, somente porque o jejum era um mandamento da lei de Moisés. No Novo Testamento, o jejum não é um mandamento, mas no Antigo Testamento, todos os dias, nos dias do Yom Kippur, ou nos dias da purificação, era obrigatório que todo o povo de Israel jejuasse. E aqui Deus já está nos indicando o que o jejum aponta. O jejum aponta mais para um arrependimento, para um perdão de pecado, do que para qualquer outra coisa. O jejum está inteiramente ligado a arrependimento e a perdão de pecado, pois a única vez que Deus obriga os judeus ou o seu povo a jejuar é exatamente no dia da purificação ou no Yom Kippur. Então o povo começou a cumprir ou passou a cumprir o jejum meramente como um ritual religioso. Eles não entenderam a essência do jejum. E eles acharam que por cumprir essa liturgia, por cumprir esse mandamento, por cumprir essa obrigação, em algum momento eles poderiam exigir algo de Deus. Mas vejam o que Deus fala para eles: olha só, vocês estão jejuando, mas no dia do jejum de vocês exploram os seus empregados. Então os patrões daquela época, eles jejuavam, e para não perder o dia de serviço, para não perder dinheiro, sabe o que eles faziam? Eles exploravam os empregados. Eles falavam assim: trabalhem em dobro, porque hoje eu não vou trabalhar porque eu estou jejuando, e se vocês derem mole, eu vou enfiar a mão em vocês. É isso que o texto está falando, porque o jejum de vocês terminam em rixas e em brigas com socos. Eles achavam que meramente por deixar de comer, eles alcançariam algo em Deus, e que todo o resto não importava. O nome disso é hipocrisia. Todas as vezes que a gente cumpre algo que Deus manda, ou que Ele quer que a gente cumpra, e não há uma mudança dentro de nós, isso se chama hipocrisia. E não é isso que Deus requer de nós. Deus não requer que você cumpra o jejum meramente para cumprir uma obrigação bíblica, ou uma indicação bíblica. Porque quando a gente faz isso, o único benefício que nós teremos é o benefício da terra. O único benefício que a gente adquire ao realizar o jejum meramente como uma obrigação bíblica ou como uma indicação bíblica para a nossa vida, o único tipo de benefício que a gente pode exigir é o benefício
físico, é o benefício carnal, porque se a gente jejua e continua sendo carnal, o único benefício que nós teremos é o benefício aqui dessa terra. É isso que Jesus fala em Mateus 6, abre aí, 16, coloca para mim aí, mídia. Então o jejum feito de maneira incorreta, os únicos benefícios que ele vai trazer para a nossa vida, é a massagear o nosso ego, e o benefício da nossa saúde física. Olha o que a Bíblia fala, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuem. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Sabe qual que é o galardão do hipócrita? Benefício à saúde física que o jejum traz, e a glória dos homens. Se você jejua, porém não há uma mudança, não há uma transformação na sua vida, meu irmão, não há benefício nenhum no seu jejum. Eles jejuavam, mas continuavam brigando, eles jejuavam, mas continuavam explorando, e aí a gente jejua e continua mentindo, e aí a gente jejua e continua fornicando, e aí a gente jejua e continua fofocando, a gente jejua e continua praticando homossexualidade, a gente jejua e continua fazendo um monte de coisa errada, achando que o jejum vai trazer algum tipo de benefício espiritual, tendo uma vida completamente errada, mas praticando essa disciplina bíblica e achando que de alguma maneira isso vai compensar a minha vida ruim. Aí sabe o que Deus fala para eles? Não espera ouvir a voz não, versículo 4. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida. Não tem como a gente esperar que Deus ouça a nossa voz através da prática do jejum, se não houve realmente uma transformação de vida na nossa vida, se não houve uma transformação de atitudes na nossa vida. Por isso que quando ele continua, cadê o Mateus 6,16? Ele continua explicando Mateus 6,16, bota o 17 aí. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, bota o 18, para que não pareça aos homens que jejuais, pode botar o 19, e aí a continuação do jejum. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Percebam que logo após falar de jejum, Jesus fala sobre tesouro. O jejum é uma forma de você ajuntar ou tesouros no céu, ou você ajuntar tesouros na terra. E o que vai ditar aonde você está ajuntando os seus tesouros, com as suas disciplinas espirituais, vai ser a forma ou o porquê você tem feito isso. Qual é a maneira que você tem cumprido as suas disciplinas espirituais? Nos versículos anteriores, Jesus falou sobre esmolas, Jesus falou sobre oração, agora Jesus está falando sobre jejum, e agora Ele está nos indicando que a forma como a gente pratica as nossas disciplinas espirituais estão inteiramente ligadas aonde está o nosso coração. A forma como a gente pratica o nosso jejum vai ditar aonde está o nosso coração. E aqui Isaías está exortando o povo de Deus, falando: vocês não vão ter a voz de vocês ouvidas por Deus, porque apesar de vocês praticarem aquilo que Deus manda, não houve uma transformação de vida em vocês. Então o que Deus requer de nós não é uma atitude aceitável, Ele quer de nós uma vida completamente aceitável. Olha o que ele fala no versículo 5. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? O que Jesus requer de nós não é apenas que um dia a gente se dedique a Ele, não é que apenas um dia a gente se torne aceitável a Ele, não é que apenas um dia a gente se dedique a Ele, mas Ele quer uma vida inteira dedicada a Ele, às coisas que Ele falou, aos princípios que Ele ditou. Não adianta eu separar um dia de jejum, umas horas de jejum, umas horas de leitura bíblica, umas horas apenas de oração, se os outros, todas as partes, ou todas as horas, ou todos os dias da minha vida, eu tenho levado a vida da maneira que eu quero.
É isso que Deus está falando. Não adianta você separar um único dia aceitável, se os outros 364 você está vivendo da sua maneira. A gente precisa entender que o verdadeiro jejum, ele vai muito além de uma abstinência de comida. O verdadeiro jejum, ele está diretamente ligado ao nosso comportamento diário. Então, muito mais do que se abster de comida, a gente tem que começar a se abster de outras atitudes também. A gente tem que parar de mentir. Por que ninguém faz jejum de mentira? Por que ninguém faz jejum de passar calote no irmão, gente? Por que ninguém faz jejum de rixa, de briga, de dissensão? Por que ninguém faz jejum de fornicação? Por que ninguém faz jejum de pecado? É isso que Deus está falando com o seu povo, é isso que Deus está falando conosco essa noite. Não adianta vocês dedicarem um dia de vocês para tirar para me fazer jejum, se todos os outros os dias vocês estão vivendo como se eu não existisse. A mensagem é chata mesmo, irmão, é metódica, mas é como eu falei, às vezes o profeta ele é enjoado, porque ele fala exatamente aquilo que a gente não quer ouvir. Essa mensagem me confrontou muito também. Deus falou: ninguém quer fazer jejum de pecado. Ninguém quer fazer jejum de pecado. E o jejum, ele revela verdadeiramente quem nós somos. A gente fica estressado, a gente fica, qualquer coisa nos estressa, fica sem comer um pouquinho, irmão, para você ver como é que é. Sabe por que isso? Porque você quer satisfazer o desejo da sua carne, você não pode. Esse é o verdadeiro jejum, é quando eu abro mão da satisfação da minha carne, porque a sua carne clama por comida, assim como ela clama por pecado. É por isso que no Antigo Testamento Deus falava assim: vocês precisam afligir a alma, não era jejum, era afligir a alma, porque todas as vezes que você não satisfaz o seu corpo, a sua alma fica aflita, mas quando o seu espírito está forte, você subjuga os dois por amor a Cristo. E o jejum vai te ensinar a ser disciplinado, a subjugar os desejos da sua carne, a sua alma que estará aflita, e a você começar a conseguir fazer apenas aquilo que o Espírito te direcionar. E aí Jesus fala acerca do jejum que Ele quer. Ele fala: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Então a primeira coisa que eu percebo aqui é que o jejum vai nos libertar. Só o jejum, pastor? Claro que não, mas o jejum é uma disciplina espiritual que ajuda na nossa libertação. O desejo é este: soltar as correntes da injustiça. Sai fora, irmão, de tudo que tem injustiça. Desatar as cordas do jugo. Jejua desse jugo pesado que está nas suas costas e que você não consegue largar de jeito nenhum, e Jesus já te desatou desse jugo, já te deu o jugo dele, que é suave, que é leve, e é pôr em liberdade os oprimidos. É o jejum dos opressos, é tirar as pessoas que estão oprimidas, que estão tristes, que estão abatidas, que estão caídas. A disciplina do jejum vai nos trazer libertação, e em segunda parte também vai nos fazer amar o próximo. Olha só o 7, não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Depois de nos libertar, depois de nos levantar, depois de nos ensinar, depois de nos fortalecer, o jejum vai nos impulsionar a amar o nosso irmão. É por isso que o jejum vai muito além de se abster de comida. O jejum vai muito além do que ficar sem comer por amor a Deus. O jejum vai nos tornar disciplinados, libertos, e vai nos fazer amar o nosso próximo. Quando a gente entender que o jejum que agrada a Deus é uma transformação completa de vida, a gente vai parar de perder tempo, igual Jesus falou em Mateus 9,17. Coloca aí o 16 e o 17, Mateus 9, 16 e 17. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Bota o 17.
nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. O que Jesus está falando aqui? Não adianta você fazer jejum, que é algo bom, dentro de uma estrutura velha. Depois de falar de jejum, depois de falar que os discípulos jejuariam após a ida do noivo, Jesus dá esse exemplo de roupa velha com remendo novo e vinho novo com odres velhos. O que Jesus está nos ensinando aqui? Não adianta você fazer jejum se você continua com as suas antigas práticas. Não adianta você pegar o jejum, que é algo bom, e ir na sua roupa velha e remendar, porque não vai dar jeito. Não adianta você tentar se encher de vinho novo no seu odre velho, porque você não vai aguentar o vinho novo, e você vai arrebentar, e o vinho vai ser desperdiçado. O jejum, ele não compensa uma vida vivida no pecado. Não adianta a gente viver no pecado com a nossa roupa velha, pegar um remendo que é o jejum, colocar na nossa vida velha, achando que o jejum vai dar jeito, porque não vai dar, vai piorar a sua situação. Não adianta você tentar se encher do vinho novo do Espírito Santo, se o seu odre ainda é velho, porque o vinho vai arrebentar, e você vai ficar pior do que você já estava. É isso que Jesus está nos ensinando, que Isaías está falando aqui. O jejum que eu quero é transformação de vida. Vocês serão transformados, e aí sim vocês estarão aptos para receber o novo de Deus. Não se tapa buraco com jejum. É conserto, irmãos. É viver uma vida íntegra e justa perante o Senhor. É esse o jejum que Deus quer. É a gente, além de jejuar, viver uma vida que irá manifestar a sua glória aqui nessa terra. E aí sim, quando a gente conciliar a disciplina do jejum, junto com as nossas obras, demonstrando que realmente a gente serve ao Senhor, aí Isaías vai falar, aí sim, a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha que coisa maravilhosa. Aí sim, quando você fizer aquilo que Deus pré-estabeleceu, nesse momento, quando você começar a fazer as coisas da maneira de Deus, a sua luz romperá como alvorada. A alvorada é quando está tudo escuro e de repente clareia o nascer do sol, né? Aí você vai clarear como o sol que nasce, e prontamente você vai ser curado, e a sua retidão irá adiante de você. Sabe o que é a retidão ir adiante de você? A sua retidão irá à sua frente, ou seja, você não vai nem precisar de falar, a sua atitude vai na sua frente. Quando você for, a sua retidão já vai ter falado por você. Os seus atos, as suas atitudes, a sua maneira de agir vão à sua frente, são o seu testemunho. E quem que vai estar na sua retaguarda? A glória de Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo vai estar vindo atrás para te atacar, o inimigo vai vir atrás para tentar te fazer tropeçar, e aí Deus, a sua glória, vai estar na sua retaguarda, te dando proteção e cobertura, te impedindo e te livrando de todo o mal. E é nesse momento que você vai clamar ao Senhor, versículo 9, e Ele responderá. Você gritará para o socorro, e Ele dirá, aqui estou eu. Vocês estão entendendo, irmãos? Que é nesse momento que o Senhor te ouve, que é nesse momento de clamor, que é quando você às vezes está angustiado, por saber que você tem uma vida reta e íntegra, aí você está levando aquela sua vida reta e íntegra, e você fala assim, Senhor, eu vou levantar um jejum, eu preciso ouvir sua voz. E aí quando as suas atitudes falarem por você, quando você levantar esse clamor, porque o jejum é um clamor de quem está com fome de Deus, porque jejum é fome de Deus, nesse momento o Senhor te responderá, você gritará para o socorro, e Ele vai dizer, aqui estou eu. Isso é muito lindo, irmãos.
O jejum é um clamor de alguém que tem fome por Deus. E aí Isaías continua: se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Isaías vem, ele vai e depois ele volta de novo para nos exortar, porque em algum momento a gente pode esquecer durante a nossa caminhada tudo aquilo que Deus falou. E é isso que havia acontecido com o povo. Ele exorta o povo, ele fala das promessas de Deus para o povo, e ele vem e ele exorta o povo novamente, ele bota o se, e o se demonstra que Deus coloca condições, irmãos, para ele poder começar a nos responder. E na atualidade a gente acha que as coisas estão de qualquer maneira. Eu vou viver a vida de qualquer maneira, eu vou fazer tudo de qualquer maneira, e no momento que eu quiser, no momento que eu clamar, no momento que eu jejuar, Deus vai me responder. Mas o que Deus está falando é o Senhor quem fala: se você eliminar do seu meio, se você renunciar. Isso é a condicionante de Deus para responder ao teu povo. É muito bonito, e a gente deve sim falar do amor e da graça de Cristo, mas a gente precisa entender que há o sis na Bíblia, há as condições em que Deus nos coloca para vivermos as suas promessas, há condicionantes que Deus coloca nas nossas vidas, se a gente quiser viver o sobrenatural de Deus. Não é de qualquer maneira, é somente se você vigiar os seus pés, se você não profanar o sábado, se você honrar o sábado do Senhor. E sabe quem é o sábado? O Novo Testamento fala, Jesus se considera o sábado. Ele fala: eu sou o Senhor do sábado. Não foi o homem que foi feito para o sábado, mas o sábado que foi feito para o homem. Eu sou o sábado. Sabe o que era o sábado? O descanso, irmãos. Jesus está falando: eu que sou o seu descanso. Se você não me profanar, se você me respeitar, é essa a condicionante que Deus está colocando aqui para o povo dele, e que está trazendo para nós nessa noite. É somente se você não fizer isso. Não é de qualquer jeito, e não pode ser de qualquer jeito. Isaías continua. Já vou para o versículo 14, para o final. E a Bíblia vai falar assim: ó, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. Jesus nos promete uma herança, nos promete um banquete, nos promete vitória, nos promete resposta, nos promete fortalecimento, nos promete tanta coisa, irmãos. Ele nos promete tanta coisa, e Ele é fiel e justo para cumprir tudo que Ele promete, tudo que Ele promete para nós. Mas a mensagem dessa noite é: há um jejum, há uma maneira de jejuar que Deus requer de nós, que muito mais do que só se restringir de comida, só se restringir de açúcar, só se restringir de rede social, que nesse tempo que nós estejamos juntos, que nós possamos nos restringir de tudo aquilo que nos divide. Hoje está todo mundo restrito de açúcar, né? Então todo mundo sabe a dificuldade que o outro está passando, todo mundo sabe que está sem açúcar, como é difícil ficar sem açúcar. Todo mundo que já fez um jejum de comida sabe que é difícil fazer um jejum de comida. Então, quando você sabe que o seu irmão está de jejum, você consegue saber a dificuldade que ele está passando. Por isso que o jejum coletivo é tão importante. Eu começo a querer entender a dificuldade que meu irmão está passando. Eu começo a me colocar no lugar do meu irmão. Eu entendo a sua dor, eu entendo o seu sofrimento, eu entendo as suas dificuldades. O jejum coletivo importante é por causa disso. E agora eu começo a transferir esse entender para as outras áreas da vida dele também. Então, quando eu ver o meu irmão de repente passando por um processo de separação, eu vou conseguir entender a dor dele. Quando eu ver o meu irmão passando por um momento de dificuldade financeira, eu vou conseguir entender a dor do meu irmão. Quando eu ver o meu irmão sofrendo, chorando, em dificuldade, ao invés de apontar o dedo e falar que é isso, é que é aquilo, eu vou conseguir entrar dentro da dificuldade do meu irmão, porque eu já passei por uma dificuldade com ele, mesmo que seja física. Agora eu transfiro
transfiro para o espiritual e eu consigo me compadecer do meu irmão e abraçá-lo e junto com ele ajudar ele a se colocar de pé. Que muito mais do que buscar coisas para nós, que muito mais do que buscar coisas terrenas, que muito mais do que buscar a glória dos homens ou o reconhecimento de quem quer que seja, que o jejum seja um momento que nós pudermos nos tornarmos nos colocar na dificuldade do outro, para que a gente consiga ficar mais perto de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo, irmãos. E Jesus disse que enquanto Ele não estivesse aqui, Ele esperava que nós jejuemos. Jejuemos de saudade, jejuemos de anseio pela sua volta, jejuemos acreditando que Ele é um Deus que se manifesta no meio de nós. Que esse momento seja mais do que um momento de nos abstermos de qualquer coisa que seja, mas seja um momento de unidade, de amor, de companheirismo, onde a gente possa se ajudar, se unir como igreja do Senhor, nos levantarmos como boca de Deus nesse tempo, porque uma igreja que jejua é uma igreja que tem saudade do noivo. Uma igreja que jejua é uma igreja que clama Maranata, Ele vem. Uma igreja que jejua é uma igreja que apressa a volta do Senhor. Uma igreja que jejua é uma igreja que se considera limpa, consagrada e separada ao Senhor. Uma igreja que jejua, uma igreja forte espiritualmente, que entendeu que muito mais do que ter riquezas aqui nessa terra, é conquistar riquezas no céu. Se coloque de pé essa noite, eu quero orar por você, e a partir de hoje, você vai pedir para Deus, para que Ele te ajude a jejuar de tudo aquilo que não faz bem a você, tudo aquilo que tem te afastado de Deus, tudo aquilo que tem te deixado abatido, tudo aquilo que tem te deixado entristecido, que você consiga jejuar disso,